Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós iremos estudar orações subordinadas adverbiais. Como esse assunto é um pouco extenso, eu dividi-lo em duas partes, sendo hoje a parte 1. Estudaremos o seu conceito, classificação das orações, conjunções e alguns exemplos. E antes que comecemos, se inscreve no canal e deixa o like. Vamos lá? Oração adverbial temporal. As orações adverbiais temporais expressam circunstâncias temporais. Significa que elas trazem circunstância e ideia de tempo. São introduzidas pelas conjunções temporais quando, enquanto e pelas locuções conjuntivas, assim que, desde que, logo que, depois que, sempre que, antes que e mal com L. Veja o exemplo. Mal saí de casa, começou a chover. Essa oração, ela expressou um sentido de tempo graças à conjunção mal. Ou o segundo exemplo. Desde que cheguei no trabalho, estou com dor de cabeça. Oração adverbial concessiva. As orações adverbiais concessivas indicam concessão às ações do termo da oração principal. A ideia da concessão está diretamente ligada ao contraste, à quebra de expectativa. Em outras palavras, é dizer que a concessiva traz uma ideia, uma circunstância, por ser adverbial, uma ideia, uma circunstância de teimosia. Veja os exemplos abaixo. Apesar dos protestos internacionais, o racismo continua matando. Apesar dos... Entende essa ideia de teimosia? Que mesmo com esses protestos, o racismo continua matando. Ainda que esteja chovendo, iremos à praia. Percebeu nesse segundo exemplo também a ideia de teimosia? Significa que nós iremos à praia de qualquer maneira, mesmo que esteja chovendo. A oração adverbial causal é aquela que apresenta a causa do acontecimento da oração principal. Ela pode ser iniciada pelas seguintes conjunções e locuções causais: porque, que, porquanto, visto que, uma vez que, já que, pois que, por isso que, como que e visto como. A oração adverbial causal vai trazer uma ideia de responsabilidade. Alguma coisa vai acontecer por causa dela. Ela traz essa causa, ela traz essa circunstância de causa. Veja o exemplo. Ele ficou violento. Ele ficou violento é a minha oração principal, certo? E aí depois eu tenho porque conviveu com pessoas violentas. Entenda que porque conviveu com pessoas violentas é a minha oração causal. Ela é causal por quê? Porque está dizendo a causa, o motivo, a raiz do problema, certo? A raiz do problema de alguém ter ficado violento, porque conviveu com pessoas violentas. Olhe no exemplo embaixo. Como conviveu com pessoas violentas, ele ficou violento. Novamente a gente vê o como uma conjunção causal, trazendo essa ideia de responsabilidade, de ideia do motivo pelo qual aconteceu outra coisa. Entende isso? Oração adverbial consecutiva. As orações consecutivas exprimem um fato que é consequência, que é efeito do que se declara na oração principal. Diferentemente da oração causal que nós vimos agora, a causal ela é responsável por uma determinada situação. A consecutiva já é a consequência, é o outro lado, é a ponta, entende? É o que acontece após a causa. A consecutiva seria o resultado,
seria o objetivo de alguma coisa, de alguma determinada ação, que foi a ação que aconteceu na oração principal. São introduzidas pelas conjunções e locuções que, de forma que, de sorte que, tanto que, etc. E pelas estruturas tão que, tanto quanto, tamanho que. Veja os exemplos que eu separei para vocês. O técnico berrou. O técnico berrou é minha oração principal. Veja. Qual a consequência? Berrou tanto, tanto que ficou rouco. Ele berrou tanto que ficou rouco. A rouquidão veio por quê? A consequência foi ficar rouco. Mas qual foi a causa? Que ele berrou. Entende essa diferença entre causal e consecutiva? Olha o exemplo de baixo. Eles eram tão violentos que o animal enlouqueceu. Que o animal enlouqueceu foi a consequência, foi o resultado para a violência dessas pessoas. Oração adverbial modal. A oração modal é aquela que indica o modo como foi realizada uma ação, aparecendo mais vulgarmente sob a forma de oração reduzida de gerúndio. Depois vocês procurem aqui no canal que tem um vídeo falando sobre isso, ou talvez eu deixe linkado aqui em cima, tá certo? Seguinte, a oração adverbial modal vai trazer a ideia de adjunto adverbial de modo. Então é muito interessante vocês também estudarem novamente ou reverem, tá bom? Esse assunto. Eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre adjunto adverbial. Vou deixar linkado também, certo? Vamos lá então. Como nós estamos falando de oração adverbial modal, significa que eu tenho que pensar na maneira. Eu vou pensar como adjunto adverbial de modo. Veja o exemplo. Os extremistas atacaram sem demonstrar piedade. Significa que eles atacaram impiedosamente. Sem demonstrar piedade é uma oração modal, que mostra a maneira como eles atacaram. Olha o outro exemplo. Durante o intervalo, estudo sem que ninguém me atrapalhe. Sem que ninguém me atrapalhe é a forma, é a maneira como eu estudo. Espero que essa videoaula tenha ajudado a você. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para dar aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Vou deixar vocês agora com o poema Arte de Amar, de Manuel Bandeira. Muito obrigado e tchau, tchau! Arte de Amar, Manuel Bandeira. Se queres sentir a felicidade de amor, esquece a tua alma. A alma é que estraga o amor. Só em Deus ela pode encontrar satisfação, não noutra alma. Só em Deus ou fora do mundo. As almas são incomunicáveis. Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo, porque os corpos se entendem, mas as almas não.